Seja bem-vindo a mais um PNDcast, o podcast da Igreja Novo Israel de Deus. E hoje a gente está com um convidado super especial. Estamos fazendo de forma online por causa do transporte, né? Por causa de alguns compromissos que o nosso convidado vai ter. A gente está fazendo de forma online e sem mais delongas, vamos começar. Obrigado, Matheus, por esse convite para participar desse momento gostoso aqui de conversa. E meu nome é Marcos César Romeiro. Eu tenho 69 anos. Próximo ano, né, completando 70 anos, vou fazer uma festa. Festão. Eu estou animado. Eu fui chamado por Jesus quando eu tinha 17 anos de idade. E fui para o seminário em 76, então eu tinha 19 anos, por aí, né? E fiquei 5 anos, porque eu fiquei 3 anos no Rio de Janeiro, e minha mãe adoeceu, eu resolvi voltar para São Paulo, então eu estudava no Seminário Batista do Sul do Brasil, vim para a Faculdade Teológica, onde seu pai estudou também, e ali eu fiz mais 2 anos, era para fazer mais um ano, Não, eu fiz mais 3 anos, era para fazer 2 anos só, mas o currículo não bateu. O currículo do Rio é muito acadêmico e o currículo da faculdade muito prático, impressionante. Mas essas duas escolas me ajudaram muito a ter duas visões boas, né? A visão mais acadêmica, a outra visão mais espiritual. A faculdade teológica é mais espiritual. Foi muito bom, muito bom. E fui ordenado em 1980, setembro de 80, então eu fiz de ordenação 44 anos, Matheus, mas eu já estava pastoreando há 1 ano sem ser ordenado. No meio batista a gente não faz isso, né? Eu era solteiro, né? Solteiro e não ordenado, e eu dirigia uma igreja, né? Mas foi uma exceção, foi como se fosse um pastor licenciado, que se fala, né? Sim. Graças a Deus, foi muito bom, muito bom. Lá em Fonte São Bento, Americanópolis, aqueles cantos lá. E eu morava em Itaquera, era uma viagem de avião. Rapaz, 3 conduções, uma era o ônibus, quase 1 hora. Depois o metrô, que dava 45 minutos, e depois mais um ônibus. Eu sei que a gente cansava de ir, mas você é jovem, tanto faz, né? Quando você é jovem, tanto faz. Você vira à noite, não fazendo nada. É verdade. Então vamos fazer alguma coisa para o reino, né? É bom para os jovens gastar a juventude, como eu vejo você, né? Servindo a Deus, amando a Deus, ouvindo na música. Isso é maravilhoso, viu, Matheus? Você é um grande... Então é isso. Então eu estou andando aí com Jesus todo esse tempo. Quando Jesus me chamou, eu comecei a pregar, meio assim, que nem louco, sabe? Sabe aqueles caras que você vê na praça com a Bíblia na mão, gritando, e ninguém para? Tanto faz para mim, tanto faz. Aí eu entrava no ônibus, distribuía folheto, começava a pregar. Quem sentava no meu lado do ônibus ia ouvir a mensagem. Então eu fiquei assim, o pessoal falava assim, o Marco, acho que ele deu uma parafusada em algum lugar aí do planeta. Mas foi Jesus me fez louco, entendeu? Eu pregava, olha rapaz, eu fazia cada loucura, eu trabalhava no centro de São Paulo, eu saía na hora do almoço, engolia comida e ia pregar na rua, ia lá, tinha aquele lugar, a Praça da República, eu ia lá no meio. Oi, glória a Deus. Eu ia pregar, xingava, tanto faz. Aí, aquela época, a cultura racional, que é uma religião derivada do candomblé, né? Começou a fazer reuniões ali na 7 de abril, aqueles cantos ali, né? Eu ia lá no meio e começava a fazer pergunta bem alto para atrapalhar. Rapaz, eu não prestava, viu? Não prestava. Mas graças a Deus eu tinha uma gana de pregar, de falar de Jesus, de confrontar as pessoas, de expulsar demônio. Eu tinha esse negócio, entendeu? E isso eu acho que eu nunca perdi. Eu acho que eu eduquei essas coisas, né? Sim. Meio fora do controle. Mas eu nunca perdi essa gana de servir a Deus. Graças a Deus. Então é isso. This is my life. Aí casei.
eu terminei o curso, né, final de 80, casei em 82 com a Silvaninha, e estamos juntos até hoje, né, de casados são praticamente 43 anos, né, por aí. E bora, gente, foi... Aí, você quer que eu fale dos Estados Unidos também? Porque aí... Pode falar, vamos. Se você quiser emendar como é que foi sua história. Começo a falar, não falo mais, você me fala a hora de brincar aí. Não, tranquilo, fica à vontade. Você faz assim... Fica à vontade. Então, meu irmão foi para os Estados Unidos, eu achava legal, mas nunca tive vontade de ir. Eu terminei meu curso teológico, para você ter uma ideia, eu ganhei uma bolsa para estudar no Texas, mestrado e doutorado. Eu ganhei uma bolsa. Quem que ganha uma bolsa? Que é aluno da faculdade teológica e ganha a bolsa de estudo. Sim. Quem me deu a bolsa foi nada mais, nada menos do que o presidente da Convenção Batista dos Estados Unidos, que naquela época era o Carlos McLeod. E eu viajei com ele, fui um cicerone dele aí pelo Brasil afora, ele foi pregando, fui junto, não fui traduzindo, quem traduzia era o Perry Ellis. E no final ele falou, eu gostei muito de você. Você quer estudar nos Estados Unidos? Eu não vou falar não, né? Uma oportunidade dessa, né? Ainda mais quem sai assim da escola teológica, fala, quer estudar nos Estados Unidos? Aí ele falou, olha, escreve para mim, tá aqui meu cartão, escreve para mim, você tem uma bolsa de estudos para mestrado e doutorado no Texas. Uau! Mas você sabe aquelas coisas, eu queria pastorear aquela igrejinha lá longe... E eu queria casar e ter minha família. Esse era o meu desejo mais profundo. Legal. Aí depois eu desprezei, eu não falei nada. Já ganhei 3 bolsas na minha vida. E as 3 eu desprezei. Uma delas, eu trabalhava, quando eu voltei para São Paulo, eu trabalhava numa companhia sueca. Sim. Eu já falava inglês. E eles gostaram de mim, falaram, Marco, vem almoçar com a diretoria, fica conosco, que eram suecos, né? E os brasileiros que faziam parte da liderança da AGA, Akbolagjet, que é uma companhia sueca de gás liquefeito, né? Uhum. Gás de corte, esses negócios. E o brasileiro, o administrador brasileiro, falou para mim assim, Marco, nós gostamos muito de você, só que a gente não gosta do que você faz. Você está terminando seu curso, né? Teologia, né? Olha só. Que isso. Só que mexeu com a minha menina dos olhos, entendeu? Ele falou, olha, a gente gosta. Pega qualquer outro curso para teologia, pega administração. Se você fizer um semestre de administração, nós vamos te mandar para a Suécia, você vai ficar 2 anos na Suécia, porque você já fala inglês, você não precisa nem aprender, que o pessoal ia lá, ficava 3, né? Uhum. E você vai fazer os nossos cursos lá e você volta, já está na administração. Olha só, quem não quer, né? Quem não quer, aí verdade. Fui orar, Deus falou, sai dessa empresa. Aquelas coisas que... Você sabe, rapaz, tem as loucuras de Deus que você só vê lá na frente. É loucura. Para o homem, isso é loucura. Você não faz uma coisa dessa, você não larga uma oportunidade dessa assim. Mas eu aprendi que eu tenho que ouvir Deus, né? E Deus falou, sai dessa empresa agora. Aí eu saí. Uau. Ficaram doidos, me chamaram, a psicóloga falou, você está passando com um problema. Marco, fala para nós, o que está acontecendo? Eu falei, olha, o negócio é o seguinte, eu quero ser pastor. Eu não quero ser administrador. Eu estou aqui para sustentar minha vida em São Paulo desse jeito. E eu sei que vocês gostam muito de mim, eu gosto de vocês também, vocês são excelentes. Fui falar até com o meu chefe direto, eu falei, você é um homem excelente, você é um homem muito capaz. Eu gosto de trabalhar com você, só que eu tenho uma chamada para pastorear, eu tenho que cuidar de gente. Né? E eu tinha 23 anos. Uau. Mas para mim não tinha problema cortar as coisas, fui trabalhar... na Convenção Batista do Estado de São Paulo, na área de contabilidade, né? Fiz bastante coisa lá, graças a Deus. Gostei muito, trabalhei com o pastor Salovi Bernardo, que era uma pessoa muito boa, um homem de Deus tremendo.
Foi uma experiência boa. De lá eu fui trabalhar na junta de evangelismo com os americanos, né? Perry Ellis, Glendon Grober, nossa Deus, gente boa demais. E dali que eu ganhei essa bolsa para ir para os Estados Unidos. Aí acho que o inimigo falou, agora eu vou colocar um pouco uma bênção assim, mais próxima, né? Então você não precisa largar nada, você vai continuar os seus estudos. Mas não era isso que eu queria. Eu fui pastorear a Vila Penteado, não sei se você conhece. Já ouvi falar. Naquela época a Vila Penteado tinha culto, começava o tiroteio e se deitava no chão. Nossa. Nas casas, né? Nas casas que tinha culto. Aí silêncio, levantava. Irmãos, como eu estava dizendo, continuava, rapaz. Jesus. Ali era feio. Mas foi onde a gente foi treinado, né? Silvana, quem imaginou, né? Silvana, toda a menina criada ali na Água Branca, né? Tal, mas ela enfrentou a barra comigo lá, foi uma bênção. Silvana foi sempre uma fortaleza para mim, muito. Glória a Deus. Aí em 92 eu estava lá na igreja da central igreja Nova Cantareira, né? Batista Nova Cantareira. Uhum. E Deus começou a usar profetas falando, você vai para os Estados Unidos, você vai para os Estados Unidos, você vai para os Estados Unidos. Uau! Teve um que, quando eu entrei nessa área profética, eu não acreditava muito, sabe? Sim. Aí ele falou, você vai atravessar o oceano, você vai embora daqui. E tal. Alguém falou alguma coisa para ele, que eu tenho um irmão que mora fora. Eu achava que era um negócio meio trabalhado ali por trás, né? Sim. Era desse jeito. Aí Deus foi clareando. Aí meu irmão viajava muito nos Estados Unidos. E ele falou, Marco, tem uma igreja aqui em Nova York, linda, brasileiro, sem pastor, é a sua cara, eles são músicos, você é músico, você vai gostar, eles são assim, olha. E aí o pessoal lá, pastor Marco, venha nos pastorear por trás. Sim. Ele no telefone ligando, né? Pastor Marco, vem, nós estamos esperando por você, seu irmão já falou de você, desse jeito. Aí Deus falava não. Aí tudo bem. Uau. Aí um dia, rapaz, o telefone tocou e Deus falou, é o seu irmão, diga sim. Antes de eu atender, é o seu irmão, diga Uau. sim. Aí eu atendi, o Maurício falou assim, Marco, essa é a última vez que eu falo com você sobre igreja. Nunca mais, eu fiz um propósito, nunca mais eu falei sim. E ele continuou falando, porque eu falo com você, eu já falei sim, eu vou aí. Mas também, o que você falou? Eu falei sim, vou. Deus falou comigo, essa é a hora. Mas eu nem te falei da igreja, no tanto faz, eu vou. É essa aí, Deus mandou. Aí, era junho, 1º de setembro eu estava lá, fiquei um mês, vi tudo que eu tinha que ver, senti o clima espiritual, Deus foi mostrando, né? Sim. E aí eu fui para estabelecer uma igreja em Nashua, New Hampshire, né? Bem lá no norte, perto do Canadá. Uau. E falei, é aqui mesmo. Deus confirmou tudo, voltei e falei, Silvana, vamos embora. Depois de um mês, quando foi? Setembro, outubro. Nós saímos de lá, do Brasil, dia 9 de novembro. Dia 10 a gente estava em Nova York, na rua já. Uau! Foi uma experiência. Estava frio, meu Deus, estava frio. A Silvana, a hora que o JFK, né, o aeroporto, a hora que ela saiu assim para a gente pegar o carro de um pastor amigo meu que estava lá me esperando. Sim. A hora que a porta abriu, ela foi e voltou. Ela falou, que mundo é esse? Tava ventando, né? Falei, eu não quero saber. Eu sei abrir geladeira, mas isso aí o que é? Ela ficou assustada, apavorada. Não pode ser. Que clima é esse? Mas, rapaz, se você pega de cara, a gente já tá acostumado. Pega o friozão de cara, assusta.
Assusta. Com certeza. O mundo não existe desse jeito, não. Aquela região, Nova York para cima, é frio. É muito frio, né? Aí nós chegamos em 92, ficamos lá 30 anos, Matheus. 30 Uau. anos. Foi um tempo muito abençoado. Fiz muita coisa, muita coisa. Você imagina, né? A vida toda ali, né? As últimas coisas que eu trabalhei foi como capelão, depois eu posso falar, né? E me aposentei como capelão. Capelão hospitalar, né? Sim. Eu tentei capelania prisional, mas eu vi que não ia me dar certo em capelania prisional, sabe? É mesmo? Eu falei, não vai dar muito certo, não. Eu vou acabar soltando esses presos aí. Não vai dar certo. A justiça vai me pegar aqui, não vai dar certo. Vai pegar aqui, esse pessoal. Porque a pergunta que eles fizeram é o quanto. Seria mais ou menos a ideia, assim, uma das perguntas que eu acho que eu tá ali, eles me queimaram, o relacionamento, se o relacionamento com o prisioneiro ia trazer algum impacto na minha vida íntima, de coração. A gente é pastor, você não é médico que... Até médico sente isso, né? Passa a prescrição, acabou, vem o outro. Não estou desfazendo da posição do médico de forma nenhuma, mas o pastor, ele se envolve. Até o nível espiritual, porque o demônio que você expulsa da pessoa hoje, à noite, ele vem te pegar. Caramba! Ele vem te pegar, ele vem em cima. Quem mandou você me expulsar de lá? Como é isso? Então, é outra situação, tá entendendo? É outra coisa, Deus me livre. Então é isso, mas é isso. Não, desculpa, muito bom. Sair do... Não, tá super top. E uma das coisas que a gente percebe é que quando você chega num novo ambiente, uma nova cultura, você enfrenta desafios internos, né, com relação à emoção, família que deixou, e desafios externos, não só naturais, como também espirituais. Na sua visão, qual foram os desafios que o senhor enfrentou? A questão da cultura, né, mexe um pouco, mas o brasileiro, ele é muito eclético, muito à vontade, sabe? Em inglês eu já falava, a Silvana falava um pouquinho, então eu não tive problema de comunicação nenhuma, né? Alguma coisa que eu não ia... Eu estando lá, iniciando a minha vida lá, eu consumia... A Silvana tinha um dicionáriozinho da Iagese, né? Que é um sei. de inglês, tinha um dicionáriozinho assim. E eu consumia, eu andava com ele para cima e para baixo, lia. E eu fiz outra coisa também. Eu comecei a assistir filmes, né? Naquela época, as locadoras tinham aquelas VHS, né? Sim. As fitas grandonas, assim. Então, eu pegava filme que eu já tinha assistido no Brasil, mas estava... ou com legenda em português, ou alguma coisa, era mais legenda em português, né? Ou assistia na televisão, então já estava traduzido e tal, mas eu assistia de novo, e naquele ano, foi coisa muito interessante, rapaz, em 92 se tornou obrigatório que a televisão tivesse subtitle, como é que chama? Essa legenda. Para que a pessoa que não ouve, né, tivesse acesso. Então foi obrigatório que na América toda as novas televisões tivessem. Então eu comprei uma televisão novinha, foi barato, 20 polegadas, maravilha, botava lá o closed caption, ia tentando acompanhar, né? Então eu fui me forçando a me inteirar ainda mais do vocabulário, né? Sim. E ajudou muito. Eu traduzi para muita gente, corri atrás para ajudar muita gente. Foi um tempo muito bom. Não posso dizer nada além disso. Não foi muito bom. Glória a Deus. Então teve essa questão cultural, mas a gente vai passando. A gente tem facilidade para isso, como um brasileiro, né? Uma vez perguntaram para mim, um pouco mais recente, né? Qual a maior dificuldade que você acha que a igreja brasileira tem nos Estados Unidos? E isso, eu estava no meio dos batistas, mas aqueles batistas que estavam, eles eram muito
muito abertos para um monte de coisa, né? Sim, tipo liberais demais. Então eu falei, a nossa diferença não é cultural, a nossa diferença é teológica. Uau. Eu falei para eles, nós somos evangélicos. E é interessante a palavra evangelical, né? Evangélicos. Sim. Porque quando você fala isso, você define o que você é. Para nós não é muita coisa, porque misturou muito, né? Sim. Você nem usa mais a palavra igreja evangélica, entendeu? Você não usa mais isso. Mas o americano, se você falar, e essa igreja é evangélica, o que ele entende? Crê que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus veio em carne, que Jesus morreu e ressuscitou, que ele nasceu de uma virgem. São os nossos pontos fundamentais da fé, que para a gente é normal. As doutrinas, né? É doutrina, né? Agora, para os Estados Unidos, naquela região especialmente, no grupo que eu estava pertencendo, pode ser, mas tem também a questão do mito, não sei se você já ouviu falar, né? Mito, já. Jesus era um homem normal que começou a se falar que ele fazia milagre, mas ele nunca fez. Os pastores falando isso, não estou falando mundo, não. Pastores não creem em Jesus mais. Sim. A religião se tornou uma profissão, né, que vai te dar um salário, você faz parte de um grupo seleto de pastores, né? Meu Deus. Você tem que ter no mínimo mestrado e pronto. Então eu falei, não, a questão não é cultural, a questão é teológica. Nós somos evangélicos. Aí do meu lado estava uma pastora que é casada com outra. Nossa. Então criou uma situação ruim para ela, né? Eu falei, é uma questão teológica, né? Sim. Eu respeito o posicionamento de vocês, mas olhe para nós dessa maneira. Nós não temos problema cultural nenhum, não temos nada, não. Imagina, brasileiro vai. Rapaz, é impressionante a facilidade que o brasileiro terá na cultura e correr atrás e tal, tudo isso. Então foi isso. Então, nossa questão lá foi mais teológica mesmo. Fala. O termo que se usa em inglês para falar que a igreja é evangélica, qual é? Evangelical. Ah, tá. Não é gospel. Não é gospel. Não. Gospel para eles é a igreja de African American, a igreja de preto. Ah, tá. Você fala, então gospel, tá legal. Gospel para eles é aquelas igrejas lá que o pessoal tá lá, né? Legal, né? As músicas são mais... Bom, né? Black music. O gospel, quando você fala gospel, tem mais a ver com a música do que com a teologia. Não tem nada a ver com a teologia. Entendi. Né? Mas se você está falando entre pastores, porque também tem o ambiente que você está falando. Estou falando entre pastores. Né? Se eu falar em algum lugar fora dali, eles também não vão me entender. Mas eu falei para eles, nós somos evangélicos. Né? Eles já sabem. Nós é encrenca para eles, né? E eu tive muita dificuldade lá nessa área aí, né? Né? A parte doutrinária. Parte doutrinária, porque eles são mais... deixa eu ver a palavra certa. Eles se dizem open and inclusive. Eles são abertos e inclusivos. Então, abertos para tudo quanto é tipo de teologia, né? E inclusivos porque eles recebem no seu bojo todo mundo, né? E para pastor, então a teologia deles, né? Sim. Teologia, tem que respeitar que eu estou ali. Mas daí eu comecei a falar, acho que eu não vou me identificar muito com esse grupo. Eu fiquei no grupo só por ficar, mas eles me acolheram no início, eles me amaram muito, sabe? Eles me pagaram viagens, fizeram um monte de coisa comigo, que eu nunca vou... como é que eu vou? Cuspir no prato que a gente comeu, né? Sim. Eles me abençoaram muito. Então, até financeiramente, que nunca aconteceu com ninguém comigo aconteceu, né? Uau. Então eu tenho essa gratidão, né? Sim. Agora, teologicamente, não bateu mesmo, né? Sim. Mas as nossas igrejas brasileiras, elas viviam uma vida independente, né? De todo o contexto que se vive na América, a gente vive a vida de igreja brasileira, né? Sim. Então, é essa questão.
Então, vivemos lá todos esses anos, graças a Deus. Nós tivemos templo próprio. Eu abri muitas outras igrejas, graças a Deus. Né? Uau! Tanto lá na região da Nova Inglaterra, né? que são os estados lá do top, lá perto do Canadá. Sim. Como no sul, né? Na Flórida, em outros lugares. Deus sempre me usou para estabelecer trabalhos. Né? Eu nunca tinha feito assim, uma coisa dessa antes, mas Deus me usou muito para isso, graças a Deus. Isso que eu queria até comentar sobre. Quais foram as, sei lá, 3 experiências mais marcantes que o senhor teve nessa vida de pastor, assim, abrindo igrejas, cuidando de vidas? Aquilo que mais marcou a sua história? Você fala do ponto positivo? Pode ser o que o senhor quiser narrar. Se o senhor quiser fazer 3 de pontos positivos e 3 de pontos negativos, só pra gente entender deixa eu lembrar o que mais marcou. Positivo foi ver vidas transformadas, rapaz. Ver gente que... uma vez... muita vida, muita gente. Uma vez um homem estava no culto, eu fiz o apelo para entregar a vida para Jesus, ele veio na frente, e Deus falou para mim assim, diz para ele que a razão dele não ter morrido, dele estar vivo, é essa noite que ele veio se entregar para Jesus. Uau. Eu falei, ele chorou. Tá. Aí na semana, acho que foi na terça-feira, eu estava terminando o jejum de 2 dias. Eu só vivia no jejum. Aí ele apareceu lá no escritório, né, no templo. O nome dele é Eduardo. Ele falou assim, pastor, posso falar com o senhor um pouquinho? Eu falei, claro. Ele falou, o senhor lembra que eu estava aqui no domingo, que eu fui na frente aceitar Jesus? Eu falei, sim. Ele falou assim, o senhor disse que eu não morri por causa de ontem, né? Uau. Aí ele me contou, Mateus, que ele trabalhava assim, para um deputado federal no Espírito Santo. E ele falou, pastor, eu fui criado para matar pessoas, eu fui criado para ser bandido, meu pai me ensinou a matar. Meu Deus. Meu irmão tá lá, tem aquela prisão de segurança máxima no Rio, Bangu, né? Ele tá lá, meu irmão foi um cara da pesada, né? E eu fui também, pastor. Minha vida toda eu fui criado para atirar, pastor, né? E trabalhava bem, trabalhava pro deputado, gente. Olha a política como é que é, né? Exatamente. Aí ele falou assim, aí ele foi falando, né? Mas agora eu quero Jesus, eu quero Jesus na minha vida. Ele falou, a última coisa que eu fiz, pastor, eu quebrei as pernas de um pai de santo, porque o pai de santo trabalhava para um outro deputado federal e o meu chefe falou assim, vai lá, acaba com ele, para ele nunca mais fazer trabalho para o outro. Olha como é que é a demanda, né? O diabo trabalha contra si mesmo, né? Olha só que coisa, rapaz. Aí ele começou a falar, e quando eu peguei um cano e eu quebrei as pernas dele, olha só a gentileza, né? Sim. Ele falou assim para mim, você vai morrer, vou fazer você explodir. E chorava, o homem chorava, e eram 3, né? Eram 3 caras. Eles quebraram toda a lugar de culto lá desse pai de santo. Foi Sim. E ele falou, dos 3, só eu tô vivo, porque nós somos um arquivo vivo. Nós sabemos demais, a gente não pode viver mesmo. A gente sabe disso, que vai chegar um ponto que a gente tem que ser substituído. Então os 2 já foram mortos, né? Aí ele falou assim, só eu tô vivo aqui. Daqui a pouco, rapaz, ele estava sentado do meu lado, Mateus, estava do meu lado assim. Ele começou a inchar aqui no pescoço, inchar. Não é que nem desenho animado. Aquele negócio aconteceu assim, foi aumentando aqui, ficou grosso, as veias do pescoço aparecendo e a roupa empurrando para frente. Meu Deus. Aqui o olho, a cara e as mãos dele ficaram enormes. E ele falou, pastor, me ajuda, eu vou explodir. Porque o pai de santo falou que ele ia explodir. Meu Deus. Então, começou a sair assim, começou a ficar aparecendo que ia sair sangue, né? Tudo assim. Aí eu já estava ali no óleo mesmo, rapaz.
o litro de unção, eu tinha um litro de unção desse tamanho em cima da minha mesa. Não. Aí comecei a ungir e repreender a morte, repreender o espírito de morte, fui passando dele aqui, e ele chorando. Como ele estufou, ele murchou. Uau! Ele murchou completamente, voltou ao normal, chorando. Aí nós oramos, ele ficou mais um tempo lá comigo, e ele foi embora. Ele falou: pastor, quando eu cheguei em casa, eu fui tirar o tênis, estava lotado de sangue, porque os dedos incharam dentro do pé, e às vezes estouraram, né? Os 2 tênis estavam cheios de sangue. E ele se converteu. Ele, a mulher dele, que depois casaram, acertaram a vida lá. E passou um tempo, eu não lembro quanto, ele voltou para mim e falou: pastor, eu estou pronto para voltar. Deus falou que eu tenho que voltar. E voltou. Nunca mais vi esse cara. Uau. Não sei o que ele fez da vida, mas eu sei o seguinte: ele saiu dali crente. Glória a Deus. Então isso para mim porque a igreja étnica que eu falo, igreja étnica, é um grupo diferente do povo local, né? Ela Sim. tem umas identificações diferentes. Por exemplo, ela cresce e murcha, cresce e diminui, né? Cresce, vem chegando brasileirada nova, eles vão para a igreja, daqui a pouco está sumindo, uns vão para o mundo, outros vão para outro estado, porque a partir de que o brasileiro saiu do Brasil, ele não tem pátria mais. Ele não vai demorar muito para ele se identificar com algum local. Nem o Brasil mais, aquilo já vai perdendo, vai ficando no ar. Ele fala: que saudade, nada. Volta lá, não volta. Não está entendendo? Então tem essa situação de identidade cultural. Ele se torna um brazuca. O brazuca é quem está nos Estados Unidos, mas não é mais brasileiro direito, rapaz, sabe? Não infelizmente, essa é a verdade, né? É o peso de você mudar de país, né? Surreal. Você vai aderindo coisas desse país, né? Vai tirando coisas do Brasil, mas você nunca será americano e nunca vai voltar a ser o mesmo brasileiro que você foi. Essa é a vida, né? Meu Deus. Você perguntou outras coisas, eu até esqueci, que eu falo demais, vou falando. Não, mas tá bom. Era sobre essas experiências que o senhor teve, né? E tal. Essa do rapaz aí que era assassino de aluguel e foi liberto, né? E teve alguma que você participou que, tipo, foi uma manifestação demoníaca muito forte? Como que foi? Foi dentro da igreja, foi fora? Os demônios na América, eles trabalham de forma diferente. Uhum. É muito difícil você ver a pessoa estribuchar, rolar no chão, estribuchar. Isso é mais na América, no Brasil, América Latina de modo geral. Especialmente em Massachusetts, o trabalho na mente que o diabo faz é impressionante. Meu Deus. Né? Então, uma vez eu fui pregar na ilha, eu abri um trabalho numa ilha, sabe? Do zero, comecei do zero, graças a Deus está lá, agora que eu estou indo para lá dia 10, um dia eu vou ter que dar um pulo lá para visitar a ilha, eles me convidaram, eu sou o fundador da igreja, né? Hoje a igreja está grande, está bonita, o pastor está fazendo um excelente trabalho, mas eu me lembro que um culto, eu mudei a mensagem, eu comecei a falar sobre perdoar o pai, especialmente o pai, comecei a falar, perdoar o pai. Aí tinha uma menina, 19 anos, assim, perdida. E americana, filha de gregos, e ela falava português, ela falava mineirês, era tão bem o português, tão bom o português, que ela falava mineirês, ela fala, pior que é, né, pastor? Ela fala, pior que é. E muito bonito, parecia um artista, a menina. Aí a brasileira que estava com ela falou, pastor, ela não quer perdoar o pai. Ela falou que tem que perdoar, mas ela não vai, né?
Uau. E eu falei, traz ela aqui, vamos orar. Aí fui conversando, ela chorou. Aí não sei o que houve, nunca tive oportunidade de entrar em mais detalhes, né? Na questão dela e do pai, mas um devido momento ela falou, eu perdoo, pai, eu te perdoo. E ela foi falando, né? Em português, gente, português. Uau. E chorava. Quando ela declarou esse perdão, eu estava com a mão assim na altura do ombro dela, né? Quando ela declarou o perdão, eu vi um demônio, um sátiro. Meu Deus. Um sátiro, não sei se você sabe, aquele que é meio bode, meio pessoa, humano. né? Meio tem bode. Um chifre de bode também, né? Que tem um chifre assim, tem um cabelinho cheinho assim. Sim. E como se fosse numa tela de televisão. Ele apareceu, fugiu, apareceu assim, sabe? Na visão. Ela tá chorando, eu tô colocando a mão sobre ela. E aí sumiu aquela imagem. Quando sumiu aquela imagem, ela orou e tudo, as meninas da igreja abraçaram ela, sabe? Consolaram ela. Sim. Entrou uma dor nesse braço. No seu braço? Eu abaixei assim, bem devagarinho, mas uma dor horrorosa. E aquilo não saía, entrava aqui assim. Falei, acho que eu vou ter um ataque, vai acontecer alguma coisa aqui. Muita dor. E eu saí do culto com essa dor. E eu dormia algumas vezes, dormi várias vezes, na casa do Renato. O Renato e a esposa, eles tinham uma casa grande, e eu dormia na sala. Ele botava um colchão na sala, e eu dormia na sala. Não tinha problema com eu estou fazendo missões, né? Não estou aqui pedindo favor para ninguém, mas também não quero nada. Sim. Eu quero fazer a obra de Deus. E ele foi sempre amoroso para comigo. Sempre tinha uma comidinha, quando chegava, fazia um culto lá segunda-feira à noite. Glória a Deus. E às vezes eu ficava até 3 da manhã aconselhando, aí depois alguém me levava na casa dele para eu dormir, era assim, toda segunda-feira era uma luta. Rapaz, e aquela dor não ia embora, eu não conseguia levantar o braço, eu não conseguia mexer o braço. E acontece isso, é uma retaliação do diabo, você tem que estar pronto para essas coisas, porque isso pode acontecer. Aí, você vê, não houve manifestação. Estava um demônio lá dentro. Tal. Aí, eu orei e falei assim, tira essa dor de mim, eu não sei nem se eu vou conseguir dormir. E eu deitei, com o braço assim meio de lado, e dormi. Aí, uma certa hora da madrugada, era como se eu tivesse sentado na cama. E veio esse sátiro. O chão era todo madeira lá, né? Tudo madeira. Sabe quando você vê 2 patas batendo assim, ó? Então eu sabia que ele vinha da cozinha e ele veio e parou na minha frente. Aquele demônio. Ele parou, eu não fiz nada. E eu achava que eu estava sentado. Eu tinha certeza que eu estava sentado com o olho aberto. A visão era clara. Aí ele foi embora. Aí eu escutei aquele batido longe. E a dor sumiu. Uau. Aí eu acordei. Eu estava deitado. A dor tinha ido embora, não tinha mais nada. E eu acho que o demônio foi embora também. Foi uma coisa de Deus, sabe? Sim. Não foi Marco Romero que foi lá e fez acontecer. Sim. Foi Jesus que fez. Uau. Eu tô falando muito, você me corta, viu, Matheus? Mas tá maravilhoso, pastor. Olha, aí... E essa experiência me chama muito comigo, rapaz. Eu falei, por que é um demônio grego? Por que é um demônio grego? Porque ela é filha de grego, certo? Aí eu li um artigo numa revista evangélica de um cara, o cara é um gênio da área de sociologia, mas crente, homem crente, né? Ele se converteu, ele tinha feito um curso na Cornell, eu não lembro agora o nome da universidade. É a maior universidade onde estão os gênios dos gênios. A gente pensa que só está ali em Harvard, né? Na Harvard, mas tem umas escolas lá, rapaz, que é impressionante. Aí ele escreveu um artigo falando dos demônios gregos,
na ilha de Martha's Vineyard. Uau. Que é a ilha que eu abri o trabalho, né? Sim. Aí eu falei, uau, então tem esses bichos lá mesmo. E eu fui falar com ele. Aí a gente se encontrou, se tornou grandes amigos. Ele falava português. Pra você ter uma ideia do cara, ele fez Legal. o mestrado dele no Brasil, nas comunidades ribeirinhas do Vale do São Francisco. Uau. O cara tem uma cabeça impressionante. Então ele falou, aí que nós fomos estudar mais, eu falei da minha experiência, né? E ele falou, experiência com eles, era isso que a gente queria confirmar, porque eles estavam fazendo historicamente. E eles sentiam, analisando, são vários caras grandões na área de guerra espiritual, e lidavam com isso, né? E eles chegaram a escrever algum livro, publicar alguma coisa? Olha, eu não sei, porque eu andei muito com esse cara, né? Eu falava para ele, você devia escrever. Essa revista, você fala assim, onde é que está essa revista hoje? Tinham vários artigos nesta área, porque foi quando o mundo evangélico começou a entender que tem guerra espiritual. Então eu peguei essa fase, né? Porque antigamente ninguém falava. Não se acreditava? Não é que não se acreditava, não se aprimorava naquela área, não havia um estudo profundo para dizer, olha, aqui acontece isso, quando acontecer isso, você vai fazer isso. Então, no Brasil, quem foi expoente? Neuza Itioca. Sim. Ela foi expoente nessa área. E ela já tinha passado nos Estados Unidos e feito doutorado lá na Califórnia, né? E ela estudou com essa gangue toda aí de guerra espiritual, entendeu? Uau! Então ela já estava bem preparada, é uma pessoa excelente. Conheci muito a Neuza, né? Levei a Neuza para os Estados Unidos, levei toda a equipe dela, da Neuza para lá, foi fantástico. Que demais! Foi. Então, o pessoal fala da Neuza, eu sei que é a Neuza, né? Graças a Deus. Está lá com Jesus agora, né? Recebendo os galardões, né? Do muito trabalho que ela fez. Mas é isso. Então, naquela época, não se entendia muita coisa. Você vê o efeito. Por exemplo, hoje você tem como mapear espiritualmente uma região, determinar o que está acontecendo, sondar a história, ler a história, né? Matheus, eu vou te contar um negócio. Olha só, uma vez me chamaram, posso falar? Não, começo a falar. Claro, fica à vontade. Os pastores me valorizavam muito, os pastores brasileiros. A gente andava muito junto. Sim. Né? Que cresceu demais, eu perdi muito contato. Porque, para você ter uma ideia, existiam 2 igrejas brasileiras na minha cidade. A minha e a Assembleia de Deus, que veio depois. A minha foi a primeira. Hoje existem quase 50 igrejas na mesma cidade. Glória a Deus. Eu não sei onde é que está esse povo, né? Mas diz que existe lá 50 igrejas. Então, eu não conheço a pastorada, não conheço ninguém. Conheço um ou outro ali, né? Porque eu me lembro, né? Mas então, aí os pastores reuniram comigo, um deles falou assim, pastor Marco, vamos lá na igreja que eu alugo lá, você orar comigo lá, tem uma trava lá, tem um negócio lá. Né? Misericórdia. Negócio feio. Né? Aí nós fomos. A igreja, sim, né? Linda, presbiteriana, com os bancos de couro branco. Uau! Sabe aquele luxo, aquele carpete luxuoso, lindo, rapaz. Coisa fina. Então nós ajoelhamos para a gente orar, né? Ajoelhamos para os pastores brasileiros. Ele falou para mim assim, o pastor Sampaio falou assim, Deus vai te mostrar o que está aqui dentro. Deus vai te mostrar. E a visão que eu tive não era o templo assim, era o templo para lá. Olha só. Uau. Bem mais antigo, um templo bem antigo. Sim. Eu não sabia que era o templo anterior, não sabia, mas Deus mostrou para mim direitinho o templo e eles crucificaram um rapaz num sacrifício satânico à noite.
Era noite, Meu eu Deus. vi o rapaz sendo pregado, eu acho que ele tinha sido embebedado e estava sangrando. Olha só. Uau. Então haviam sacrifícios satânicos ali. Eu falei para ele, ele falou, é isso, o templo é lá para lá. Ele era virado para lá, porque era numa esquina, né? Sim. Então ele estava numa outra dimensão. E nós oramos em cima disso, repreendemos, pedimos perdão a Deus em nome daquele povo, por se envolver com o satanismo. Foi o que a gente costumava fazer. Sim. Né? Aí esse pastor lá, ele descobriu que havia... E isso ele descobriu como? Ele começou a escutar barulho, um barulho, e ele andando lá no prédio anexo, né? Sim. Ele que lá, como é um prédio antigo ainda, o anexo, tem um vidro que fica em cima da janela. Se você ficar numa posição, você sabe o que está do outro lado. Tem um vidro. Sim. Que era uma coisa assim que eles faziam antigamente. Quando ele olhou, era reunião de feitiçaria, as velas no chão, a estrela de 5 pontas, Uau. as mulheres em volta. Era uma reunião de feitiçaria dentro da igreja presbiteriana, rapaz. Dentro da igreja. E já era uma igreja quando tudo isso aconteceu? É uma igreja americana, com administração, com pastor, com tudo. Nesse contexto mais americano, um pastor é só um empregado. Tá entendendo? Ele é um empregado que está ali, recebendo seu dinheirinho, fazendo o seu missal, era quase um missal, né? Tal. Aí, ele descobriu também que um monte de coisa que eu não vou citar aqui, porque hoje em dia está meio ruim falar essas coisas. Não vou falar. É verdade. Mas tudo que você possa imaginar. E ele foi falar com o administrador, ele falou assim, eu alugo para quem eu quero. Você não tem interferência nenhuma nisso. Não venha me ensinar a administrar o prédio e a igreja. E virou a cara. Né? Meu Deus. Aí, nós entramos em oração, os pastores entramos em oração, você vê o que aconteceu. A administração geral presbiteriana, então ali existiam 3 grupos diferentes. Tinha os americanos, que eram, vamos dizer, os donos da igreja. Em segundo lugar, tinha os coreanos, a igreja coreana lá, muito forte, coreana do sul, crente, gente crente, sabe? Gente crente. E os brasileiros, que era uma igreja menor, mas estava ali também. Era meio batista, mas tanto faz, eu dava o nome lá e acabou. Bom, o que aconteceu no final? Seria uma cúria, não sei o que, um sínodo, né, presbiteriano, acho que arrancou das mãos dos americanos e falou, olha, você pode ir para qualquer lugar, aqui acabou. Essa igreja acabou para americano. Passou para os coreanos. Os coreanos dominaram a área, mandaram embora o administrador, mandaram embora os grupos que reuniam ali, que não eram, tinha nada a ver com... Eles limparam a área, porque eles são fera, eles são missionários, eles são muito bons, muito bons. Inclusive o médico da Silvana era daquela igreja lá. Olha, então Deus ia fazendo a obra, né? Sim. Então a escala de coisas espirituais tinha coisa bem alta, sabe? Uau. Você faz isso aqui, não é coisa normal. Então eu sempre orava assim, Senhor, eu só sou soldado, eu não só sou isso. Se o Senhor falar para eu ir, eu vou. Se o Senhor não quiser, eu não vou. Eu não sou bobo, né? Sim. Melhor, né? Não vou correr risco à toa, né? Não vou correr risco à toa. O Senhor fala. É para ir, né? Vamos embora. Não é para ir. Então, a gente morava no mesmo estado, onde está a cidade de Salem, né? Salem, que é a região das bruxas. Então, hoje o pessoal fala, não, Halloween. Eu sei o que é Halloween. Entendeu? Uau. Uhum. Então, a gente sabe, porque a gente viveu lá. A gente conviveu lá em outras épocas também. Ali tem uma escola de bruxaria de alto nível, né? Meu Deus. No Halloween, a festa, né, de abertura de portais, né? Para isso, uma celebração. Por que é abertura de portais? Porque o Halloween começou com a Igreja Católica. Não começou com o céu, nada a ver. Aí os bruxos
aderiram a essa celebração, porque é como se os cristãos dissessem, façam isso, tá entendendo? Então há uma permissão legal para que os portais se abram. Essa que é a verdade. Muita coisa ali. E ninguém imagina, né? Acha que é uma festa de criança, só uma fantasia. Então, isso é fantasia, é tão bonitinho, né? Cultural. Gente, bom, deixa pra lá, mas não vale a pena nem entrar nesse assunto. Eu tive um sonho essa noite, Matheus. Mexeu muito comigo. Eu acordei de madrugada, assim. É mesmo? E esse sonho tem a ver com entretenimento. Uau! O quanto o inimigo está dentro do entretenimento e o quanto nós estamos engolindo isso. Sabe? Nós estamos tão envolvidos nisso que a gente não consegue sair. Sim. Sabe? É uma coisa normal. É um vício que você acostumou a usar, entendeu? Sim. Você não consegue o entretenimento, essa palavra. Eu vi até nas igrejas. Precisamos pensar em entretenimento. Tá bom. O entretenimento se tornou uma arma na mão do diabo para ir te envenenando pouco a pouco e te amarrando. Você não consegue sair. É verdade. Então, esse sonho me deixou muito, especialmente os jovens. E eu, no sonho, eu falava, Espírito Santo, me ajuda a sair. Eu era um jovem, né, envolvido em tudo aquilo. Eu falava, Espírito Santo, me ajuda a sair. Me perdoa porque eu entrei. Me ajuda a sair. E aquela força me puxando. É um negócio meio... Eu acordei e eu fiquei assim, o que é esse sonho? O que ele está me falando? O que o senhor quer falar comigo? E que tipo de entretenimento Deus revelou para o senhor? Olha, eu sou um jovem, eu entro numa região, e nessa região tem muita... pena que eu não posso desenhar isso para você, umas características bem diferentes, muita gente, e uns estão vendendo bonecos, né, bonecos que mexem, outros estão, por exemplo, eu olhava, eu vi um prédio alto. No prédio alto tinha o cume do prédio e alguns jovens estavam lá em cima, pulando, escorregando numa corda, caindo na beiradinha do outro lugar, assim, do prédio, quase para cair. Mas eles estão ali, assim, eles estão perto da morte, mas eles estão sorrindo, sabe? Uau! Sabe esses desafios que acontecem hoje? O cara pega a moto. Sim. E fala, não, isso é esporte. Mas isso é esporte e tal, né? O cara, ele brinca com a morte todo dia, não é? Ele brinca com a morte todo dia. Ele não é que é esporte. Esporte é uma coisa. Aquilo ali, não. Então, nós temos hoje, né? Aí você vê o MMA, né? Essas lutas. O cara arrancou sangue. Sim. O cara tá lutando ali, tem sangue no chão, né? Sangue, tudo quanto é lugar, assim. Acho que tem outra luta, como é que chama lá? Tem MMA e tem... Esqueci. Tem as variantes, né? As variedades. UFC, então, tem uns que... sangue para tudo quanto é lado. Quando que a gente sonhava que isso ia ser esporte, rapaz? Né? E você poder quebrar a perna do cara, não tem problema. Então, parece que a gente está ficando cada vez... esses esportes, essas coisas, tem que chamar a sua atenção. Então, o óbvio, o normal hoje não chama mais atenção. Você tem que ter um negócio assim, de arrancar sangue. Daqui a pouco tá lá, que nem o Nero lá, né? O cara né? Deixa vivo ou mata. Para matar, mata. Entendeu? Não tá longe. É uma progressão, né? É uma progressão. Então, aí eu fui dentro de um ambiente assim, fechado, enorme, e as pessoas voavam, mas elas estavam com uma asa especial, como se fosse colocado nelas, né? E uma corda que guiava o tipo de voo, mas era um voo mesmo, como se fosse um pássaro, né? Só que eu podia voar. Eu era diferente de todo mundo que estava ali. Então eu levantei meu corpo, ele levitou e eu saí voando.
Uau. E eu estava ali, aí passava um rapaz, passava uma moça, todo mundo coordenado lá, mas eu estava fora, né? Sabe o que eu entendi aquilo, rapaz? Como se eu estivesse utilizando as coisas que eu tenho espirituais dentro desse mundo de entretenimento. Então, coisas que Deus me deu, mas eu acabo misturando com o que o mundo tem, né? Sim. Até que um cara, que ele se tornou meu amigo, mas ele me dominava. Eu falava, eu não quero mais ficar perto desse cara, ele domina, né? E ele crescia, às vezes, tamanho, diminuía, era um negócio muito estranho. E eu falava, aí uma hora eu queria sair dali, ele falou, você não vai sair daqui, você já está preso aqui. E eu falava, Deus. Jesus, eu estou debaixo do sangue de Jesus. Eles falavam, não vai adiantar, não vai adiantar. E eu falava, aí eu comecei, eu acordei falando com o Espírito Santo. Interessante isso. Uau! Eu falava, Espírito Santo, me perdoa. E entrar nessa situação, livra disso. Então, parece que a oração começou a ser ouvida e falando com Jesus. Eu estava clamando, porque eu falei, eu tenho que sair daqui. Então, o senhor estava orando, me livra disso? Estava clamando assim? Que cortou um pouquinho. Dali. Era essa oração. Eu acordei assim. Então, falei, bom, Deus, ou é Deus que está falando, ou é o inimigo que está me apurrinhando. Aí eu comecei a analisar o dia. Porque eu faço sempre assim. Então, se é o inimigo, pode ser uma retaliação de alguém que eu orei durante o dia. Não lembro de nada especial, nenhum momento especial, sabe? Eu tenho que lembrar. Deus vai trazer para mim, né? Isso aconteceu por causa disso, né? Então, nada. Então Deus está falando comigo alguma coisa, né? Então, eu acredito, Mateus, que é essa questão do entretenimento, né? Hoje você pega o bichinho aqui, o celular, né? Tá tudo aqui, não é? Tá tudo aqui, gente. Pega isso aqui, você atravessa o mundo, né? Você fica horas vendo nada, vendo nada. E você vê na rua as pessoas andando assim, ó. Então um olho aqui para cá, o outro aqui, e fica assim, ó. A coisa mais estranha do planeta. Nós estamos vivendo um problema seríssimo nessa questão, né? É verdade. Então é isso aí, porque eu tenho a impressão que o celular, ele vai, em algum momento ele vai ser substituído por algo mais simples, que você não precisa carregar. Sim. Né? Como, por exemplo, algum chip que bota em você do 666, né? Então você vai ficar mais fácil. Aí você pega um óculos, né? Põe um óculos, você já vê. Já tem isso hoje, né? Já tem. Computadorzinho, não sei se você vai falar. Ele é só o teclado. Sim. Você compra um teclado. Então ele não tem tela. Aí vem um óculos. Você põe um óculos, a hora que você põe, liga, conecta nele. Então, quantas telas você vai abrindo as telas aqui? Uau! Olha, já vende isso hoje, né? Então, você que deve saber que você sabe. Dessa daí eu vou procurar, porque é muito legal. Caramba! E, assim, o senhor falou uma coisa importante que a gente começou a ver também. Aqui no Brasil, há alguns anos atrás, era muito comum a gente ver muita manifestação demoníaca, assim, de estribuchar e de cair. E com o passar dos anos, a gente começou a ver que foi caindo. Principalmente aqui, eu tô falando das igrejas que eu conheço, que eu já fui e frequento. Não só na minha, mas também nas de amigos que a gente já foi. E a gente começou a perceber que o ponto não foi que os demônios começaram ou pararam de possuir corpo, mas parece que eles mudaram a estratégia, começaram a atacar a mente. E parece que a mente é um alvo muito mais valioso do que o corpo. Como que o Senhor vê isso, essa estratégia, essa mudança de estratégia de Satanás, e por que a mente? Por que ele quer dominar a mente? E como que ele tem feito isso? Pois é, quando nós chegamos lá, eu ouvi uma palestra do Dr. Roberto Miranda, que é crente batista,
muito meu amigo. E o Roberto é doutor pela Harvard. Ele não é qualquer doutor, né? Ele é muito respeitado lá nos Estados Unidos, especialmente no meio daquela pastorada lá. E ele falou sobre guerra espiritual, falou um monte de coisa. Coisa que a gente já está acostumado, mas aquela pastorada ali, rapaz, aquilo ali trouxe até escândalo. Então ele falou assim, para mim, ele falou assim, na minha região, ele é da República Dominicana, né? No meu país, a pessoa cai endemoniada no chão, cai babando, você vai lá, repreende e tal. Ele falou, aqui, eu considero o lugar mais endemoniado que tem na nossa região é a Harvard. Meu Deus. E quando ele falou isso, eu vi os caras fazendo isso. Então, os doutores, né? Doutores da lei, né? E ele, tanto faz, ele não tá nem aí. Ele chutou o pau da barraca, meu. Ele falou, a Harvard é um lugar onde o demônio trabalha aqui. Né? Olha só. Você vê, agora, há pouco tempo atrás, houve uma missa negra dentro da Harvard. Uma missa um culto a Satanás dentro da Harvard. É verdade. E hoje em dia, eu não sei se vai mudar alguma coisa agora com a nova liderança do Estado e tudo, mas Massachusetts se tornou o segundo lugar, porque o primeiro é São Francisco, o segundo lugar da adoração de Satanás na América, né? Uau. Mais proeminente, né? Mas, voltando a esse princípio, o diabo realmente, ele preferiu deixar a pessoa. Então, você vai expulsar, não tem nada lá, ele sai, ele deixa a pessoa. Então, uma pessoa é capaz de rir na sua cara, não tem nada, né? Sim. A não ser que a pessoa declare que ela não quer nada com o diabo, que ela não aceita influência demoníaca, aí é outra história, né? Sim. Agora, onde que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar no subconsciente, com ideias. Então, o mundo das ideias, que é que eu falo para você, que você entra na internet, está tudo aí, palavras, coisas, né? Historinhas, coisa bonitinha, né? Humor negro, um humor pornográfico com alguma coisa. Então, tudo isso tem influência demoníaca. Mas isso é arte. A arte é lá na sua... Entendeu? Aquilo é diabo. O diabo... Jesus falou assim, o mundo jaz. Então, está enterrado no maligno. Entendeu? Tá aprofundado nas coisas malignas. Então, isso tem surtido efeito, especialmente nesse trabalho de mente, né? Com certeza. O grande problema que o apóstolo Paulo fala é quando a mente se cauteriza. Então, os pensamentos, as ideias estão sendo queimados, né? De tal maneira que a pessoa não consegue raciocinar mais. Só Deus para libertar mesmo, só Jesus mesmo para fazer uma obra de renovação de entendimento, né? Que a Bíblia fala, para renovar todo o entendimento. Verdade. Que aí você consegue sair disso. Se não, nós estamos aí. E a pessoa, hoje em dia, a pessoa defende essas coisas que a gente considerava ultrajantes, que a gente considerava, vou dizer para você assim, nojentas, feias, como uma coisa mais linda do mundo, como se fosse um troféu, uma coisa benéfica. Né? Então, aquilo que antigamente era feito mais às escondidas, hoje está mais às claras e com proud, faço porque eu gosto, isso é muito bom. Tem outros que fazem também, orgulho, né, de fazer essa coisa aí nojenta, né? Então, é isso que nós estamos vivendo. Então, tudo já está trabalhado aqui. A pessoa não tem vergonha mais, ela não tem mais pudor. Entendeu? E eu não falo isso só na área sexual, todas as áreas. Né? Todas as áreas. Hoje se fala, você vê, nos Estados Unidos, de você poder fazer aborto mesmo depois que a criança nasceu. Então, você matar a criança depois que ela saiu da mãe. Meu Deus. Hoje se fala disso, porque é um ganho absurdo. São bilhões de dólares. Cada corpo vale muito dinheiro, Vale muito. De modo geral, tudo aquilo ali que está ali naquela criança, todo o DNA, tudo que está no líquido amniótico, como chama? Amniótico. Tudo é dinheiro.
Tudo virou dinheiro. Uau! Né? Então, é um negócio, é um business, né? Lucrativo. Com certeza. Né? Parabéns. Meu Deus do céu, que coisa É terrível. isso aqui, ó. Depois que trabalhou na mente, tanto faz. Pode ver o lixo que vier. Não há mais como uma pessoa barrar. Né? Sangue de Jesus tem poder. Por isso que a gente tem que fazer realmente uma proteção para nossa mente, usando a palavra de Deus, fazendo o que o apóstolo Paulo diz. Proteção, Mateus, a única proteção é a palavra. Pessoal, o pastor vai precisar ir para um outro compromisso. E, pastor, eu gostaria só de pedir que o senhor... qual a sua mensagem final que você gostaria de passar para os cristãos de hoje, depois de todo esse assunto que a gente já comentou? Hoje, sinceramente, Mateus, aqui no Brasil, eu estou vivendo outro mundo. O mundo que eu deixei há 30 anos atrás, 32, né, que já faz 2 que eu estou aqui, Sim. É um mundo diferente do que eu vejo hoje. As igrejas, pastores, eu vejo que está faltando, eu falo para você uma palavra aos pastores, faltando um aprofundamento espiritual, sabe? Olhos proféticos, está faltando muito isso, está faltando demais. Então, aqueles olhos que olham a pessoa e Deus já começa a mostrar o que está acontecendo. E isso é uma convivência com o Espírito Santo, né? São coisas que a gente está perdendo. O movimento profético dentro das igrejas está se perdendo. Ele saiu para fora, virou gritaria, virou palhaçada, não quero nem entrar nesses detalhes, mas aquele legítimo movimento do Senhor operar na igreja, que, como o apóstolo Paulo disse, ele disse assim, então a pessoa vai dizer, ela vai ver que Deus está realmente nesse lugar. É verdade. Aquele lugar que a pessoa entrou para cultuar, ela não está vendo nada, o Espírito Santo usa uma senhora aqui, os irmãos, vamos orar por você aqui. Não precisa ser o pastor lá da frente, né? Então, nós perdemos muito isso, esse movimento do Espírito para chacoalhar as pessoas. Ela vê, não, eu fui lá, ninguém sabia, Deus falou tudo. Deus está naquele lugar, né? Olha só, gente. Olha se o mundo começa a descobrir que Deus está lá. Sim. Faz uma falta. E a outra coisa que a gente vê claramente é que a gente precisa mostrar a nossa identidade. Então, hoje o mundo está muito parecido com a igreja é muito parecida com o mundo. Isso é comum, já se falava há tanto tempo, mas hoje mais do que nunca. Há muito show, né? Show às vezes, e pouca espiritualidade, mas ao mesmo tempo também há muito assim, tanto faz, né? Também, né? Não vamos ser duros demais com as pessoas, né? Sim. O problema é dele, o problema é dela. O problema é a pessoa lá, resolve lá, né? Então, a igreja está se isolando do seu compromisso de membresia, sabe? Olha, pai, eu sei que é normal, eu sei que já existia muito disso, mas hoje isso está de uma maneira mais gritante, né? Para mim, né? Está aparecendo mais assim. Né? Sim. Então é isso, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos faça voltar a palavra de Deus, sabe? A palavra, amar Jesus de todo o coração, paixão por Jesus, sabe? Amém. Paixão desesperada por Jesus, precisa, sabe? E aí a gente vê as coisas, as pessoas de outra maneira, né? Mas é isso, Mateus, é muita coisa. Uma outra hora você me chama, eu continuo. Se a gente pegar todos os assuntos que o pastor é especialista, pessoal, vai dar 7 horas. Isso. Então a gente precisa fazer parte 1, parte 2, parte 3. Pastor, obrigado pelo seu tempo aqui, né? Já tá corrido aí, já tá pensando em ir para outro. Deus abençoe o senhor aí, obrigado por ter cedido esse tempo com a gente, foi muito bom. Quero agradecer aí e com certeza vai ter parte 2, parte 3, vai ter próximos episódios. Tá certo. Vai ser bom. Mateus, obrigado pelo convite, viu? Me senti muito bem com você, você é um jovem valoroso. Continue assim, que Deus te abençoe. Você vem de uma família muito bonita, amo muito seus pais, que são muito queridos meus, que Deus os abençoe também. A caminhada, né? E a maior riqueza que eu falo
seu pai e sua mãe, a maior riqueza que vocês têm são os 3 filhos envolvidos na obra de Deus. Fala para mim. Glória a Deus. É lindo. Glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado pelo carinho. Nós amamos muito o senhor, sua esposa, seus filhos. Deus abençoe vocês e um grande abraço. Amém. Um grande abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Se Deus abençoou a sua vida, se você foi abençoado, clica aqui no curtir, se inscreva no nosso canal, envie, compartilhe esse podcast com quem você ama, com os seus conhecidos, e que Deus abençoe muito a sua vida. Continue orando pela sua igreja, continue orando pelo Brasil, continue orando por missões ao redor de todo mundo. Deus te abençoe e até o próximo podcast.